Olá, seja bem-vindo aí à terceira parte da nossa aula de Word 2013. Nas duas primeiras partes a gente já deu uma olhada aí na interface básica do Word, já viu como é que funcionam algumas coisas elementares, né? Vimos já também as nossas guias arquivo e página inicial, devidamente explicada, então se você tem alguma dúvida, vai lá nessas partes da aula, não deixa nenhuma dúvida para trás. E agora a gente vai dar continuidade aqui nas nossas abas, né? Então vamos dar uma olhada aqui na guia inserir, tudo que a gente tem aqui disponível para estar trabalhando aí dentro do nosso documento. Então a primeira delas é uma folha de rosto, né? A gente pode dizer assim que é uma capa também, né? Que você pode utilizar aí no seu trabalho. Ele dá o exemplo de alguns modelos aqui, né? Que ele já vem pré-definidos. Você pode estar utilizando aí se te for útil. Tá? Depois a gente tem página em branco e quebra de página. Então é interessante a gente compreender a diferença desses dois. Para a gente entender melhor aqui, eu vou diminuir um pouco o zoom do nosso trabalho aqui. Então a gente tem aqui ó, o título 1, título 2 e o título 3. Então se a gente simplesmente, vamos dizer assim que nesse momento aqui eu quero inserir uma página em branco. Então vamos entender o que ele fez aqui, ó. Assim, dessa forma. Então vamos fazer de novo, ó. Estou aqui nessa parte, tá? Nessa parte selecionada do texto e vou inserir uma página em branco. Então o que ele fez? Ele quebrou, né? Ele inseriu uma quebra de página aqui, colocou de fato inteiramente uma página em branco aqui e já colocou mais uma quebra de página. Então ele dividiu o meu documento ali onde eu estava, colocando uma página em branco no meio. Coisa que se a gente tivesse aqui e simplesmente colocasse quebra de página, o que ele faz é só, literalmente, só quebrar, né? Então jogou todo o texto que tinha daqui para frente numa página nova. Então a diferença aí de inserir uma página em branco, tá? É que ele na verdade insere duas quebras de páginas seguidas, tá? Depois a gente tem inserir tabela. E aí no Word é muito simples de criar uma tabela. A gente clica com esse botão aqui e mostra para ele mais ou menos a nossa necessidade, né? Então, poxa, eu quero uma tabela 5x3, enfim, com mais colunas ou com mais linhas, não importa, ele faz para a gente de forma bem automatizada aí. Ou se você precisar de uma forma manual, inserir tabela, e aí você coloca quantas linhas e quantas colunas aqui e algumas opções aí já previamente configuradas, tá? Se você quiser, você pode até inserir uma planilha do Excel, ele abre aqui o Excel dentro do Word, você faz suas fórmulas, seus cálculos ali e ele vai ficar aqui disponível para o seu documento numa boa. Inclusive, assista às nossas aulas de Excel. Depois a gente tem toda uma parte de ilustrações. Então a gente tem aqui imagens, né? Você pode inserir imagem de algum lugar do seu computador que você tem aí salvo. Ele vai aparecer aqui, você consegue formatar numa boa. Imagens online, se você quiser inserir imagens de algum lugar da internet, você consegue também tranquilo. Consegue inserir formas, né? Então a gente tem diversas formas aqui, desde as geométricas, básicas, estrelas, setas, enfim, coração, balãozinho, diversas coisas que você pode utilizar, tranquilo. Todas elas são totalmente personalizáveis, né? Então você consegue colocar a cara que você quer, borda, sombra, efeito, né? Então bem bacana. Depois a gente tem o Smart Art. Então suponhamos que você precise apresentar, sei lá, um fluxograma, né? Alguma coisa nesse sentido. Você tem diversos modelos prontos aqui, você pode navegar entre eles, listas, processos, ciclos, hierarquias, enfim. E aí você vai alimentar ele com os dados que você quer. O Word vai gerar isso para você de uma forma mais personalizada possível. Da mesma forma, ele consegue criar um gráfico também. Você escolhe o tipo de gráfico, vai alimentar as informações desse gráfico e ele vai colocar aqui no seu documento. Por fim, a gente tem o botão aqui instantâneo. Então, o que ele tem de opção para nós é recorte de tela. Você vai clicar aqui,
ele minimiza o Word, você consegue recortar qualquer espaço de tela que você queira inserir no seu documento, e ele vai inserir através de uma figura, tá? Então também você tem essa opção. Em seguida a gente tem aqui uma opção, né, aplicativos, né? Então aplicativos para o Office. O que essa opção faz é, né, através da internet, ele se conecta e ele vai baixar outras ferramentas que você consiga utilizar aqui dentro do Word ou, né, para o Office. Então seja ele Excel, PowerPoint, qualquer um, né, ele vai aparecer aqui para você. Depois a gente tem um vídeo online também, então se você quiser inserir um vídeo, você consegue. E note que como o Word já está aqui nessa versão já mais preparada para a internet. Então desde a instalação de novos aplicativos, mas também vídeo online que até então a gente não tinha, né? Um hiperlink, se você quiser colocar um link da internet. Um indicador, se você quiser fazer algum indicador, aqui no caso, até dentro do seu próprio documento, tranquilo. Ou até uma referência cruzada, né? Isso também é bem fácil de fazer, você não precisa fazer isso na mão, você consegue fazer aqui dentro do próprio Word, referenciar, aliás, referenciar não, navegar dentro do documento para algum parágrafo específico por aqui mesmo. Depois a gente tem comentários, tá? A gente vai ver com mais detalhes os comentários como funciona aqui na aba revisão, tá? Então eu não vou falar dele agora, mas consegue inserir um comentário aqui. Cabeçalho e rodapé, então pode ser que você precise, né? Por algum motivo, ou às vezes só colocar o número da página. Essa parte aqui vai trabalhar só cabeçalho e rodapé do seu documento. Então, uma das formas de você editar o seu cabeçalho e rodapé é clicando 2 vezes aqui em cima, né? No cabeçalho ou no rodapé. E aí ele abre a parte de edição, onde você aqui já consegue editar e inserir diversas coisas, tá? Então aqui eu vou fechar e vamos utilizar aqui a guia inserir. Então, clicando aqui em cabeçalho, você consegue adicionar alguns campos de forma padrão que ele já oferece para você, tanto do cabeçalho quanto do rodapé. E utilizando aqui a forma mais prática, mais tranquila aqui, de colocar uma numeração nas nossas páginas. Então, numeração de página, a gente pode escolher no início, né, ou seja, no cabeçalho, no rodapé, ou até entre as margens do nosso documento. Então, aqui no início da página, a gente pode colocar aqui, ó, no lado direito da página, beleza, tá aqui o número, ó, página 1, né? Página 2, ó, certinho, e assim por diante. Então, assim que a gente coloca a numeração na nossa página de uma forma bastante automatizada. Depois ele tem uma caixa aqui, ó, só dedicada para textos, né? Então, a primeira delas é inserir uma caixa de texto. Ele tem alguns modelos, mas só para fins de exemplo a gente vai inserir uma caixa de texto simples. Ele já coloca ela ali no meio do nosso documento e aí beleza. Então a caixa de texto serve, igual ele fala aqui, para capturar a atenção do leitor, né, com uma citação, tal, alguma coisa. E aí você pode digitar e colocar ela em qualquer lugar do texto. Perceba que ela não atropela o nosso texto, né? E o Word se encarrega de adaptar o texto de modo que ele fique aqui sempre visível. Mas a gente consegue alterar isso, depois a gente vai dar uma olhada. Dentro da caixa de texto, basta a gente inserir o texto que a gente quiser. Depois, algumas partes rápidas, como o autotexto. Então, se você viu lá a primeira parte da nossa aula, que a gente tem aqui a parte das informações do nosso documento, então aqui é onde a gente consegue inserir isso no nosso documento. Por exemplo, se a gente quiser inserir o assunto, o autor, categoria, enfim, qualquer um desses dados que a gente já tenha alimentado antes nessa parte aqui, a gente consegue inserir aqui, ó, tranquilamente, tá? Ou até mesmo algum campo específico que você queira configurar. Depois a gente tem um Word Art, né, que nada mais é do que a mesma coisa que a gente já viu aqui, ó, né? Então, na verdade, ele estiliza o nosso texto de alguma forma. No caso aqui, ele cria
uma caixa de texto já com aquele estilo aplicado, né? Depois, a gente vai ter letra capitular. Então, se você quiser estilizar o seu texto, deixar ele com aquela letrona aqui, ó. Então, ele ocupa 3 linhas aqui e substitui a primeira linha. E tem outras opções também, se você quiser, ou na margem toda. Então, ele entra com a letra aqui na margem, tá? O Word faz isso de forma automática para você também. Depois, ele cria para você também uma caixa de linha de assinatura. Então, vamos supor que você digitou lá uma, sei lá, procuração, alguma coisa nesse sentido assim, e aí você precisa criar uma caixa para que alguém vá assinar. Então você preenche aqui os campos certinho, quem vai assinar, o cargo, tudo certinho, clica OK e ele já faz a sua linha de assinatura para você, ó, de forma automática também. Muito bacana. Depois a gente tem para inserir data e hora. Você escolhe o formato que você quer que ele coloque para você, a data. Então também ele faz isso sozinho para você, automatizado. Não precisa você digitar tudo na mão. E objeto. Aí o objeto ele já vai puxar arquivos externos aí do seu computador de diversos outros formatos, né, que ele trabalha. Então também você consegue inserir aqui dentro do seu documento. Por fim, a gente tem a opção de equação. Então você consegue gerar toda uma equação completa aqui, tá? Então se você está digitando algum texto matemático, químico, físico, enfim, uma prova aí para os seus alunos, alguma coisa nesse sentido, você consegue desenvolver a fórmula certinho aqui para ficar visualmente o mais fiel possível, né? Então isso é bem bacana também, já que a gente não tem como inserir isso utilizando só o nosso teclado do computador. Então, muito legal aqui, você consegue colocar suas fórmulas sem problema, suas equações. E por fim, símbolos, né? Símbolos que a gente não costuma encontrar no nosso teclado, então a gente consegue colocar aqui também. Então, caracteres especiais aí, tipo ien, libra, né? O pi, enfim, o infinito, a gente consegue tudo aqui, ou até mesmo em mais símbolos ele vai abrir aqui e a gente insere no nosso documento. Então, encerrado aqui a nossa guia inserir, vamos ter a guia design. E aí essa é bastante bacana, porque ela vai mudar muito a estética do nosso documento. E a primeira delas é utilizando um tema. Então ele dá alguns temas de modelo para nós, a gente pode estar utilizando e fazendo alterações nele depois, no tema. E também uma formatação padrão também. Então, ele dá várias sugestões, por exemplo, de título, né, diversas coisas. Então é bacana que só de colocar o mouse em cima, ele já dá uma prévia, e aí o seu documento pode ficar aí com uma cara mais padronizada no que se refere à formatação. Escolhido o seu tema e padrão de formatação, você ainda consegue alterar a paleta de cores que ele está trabalhando, o grupo de fontes que ele vai trabalhar também, então perceba que só de colocar o cursor em cima, ele já dá uma prévia e altera praticamente, já altera o documento todo, né? Espaçamento entre parágrafos, isso aqui é bem bacana, a gente já vai ver melhor um pouco aqui no layout, mas ele pode configurar isso para você já no documento todo, sem espaço entre parágrafos, por exemplo, ou vai aumentando, ó, compacto, comprimido, aberto, né? Reduzido, e aí ele vai alterando para você. Isso altera não só entre parágrafos, mas entre linhas também. Então, ó, sem espaço nenhum, né? Ou, por exemplo, aqui, ó, ele aumenta um pouco já o espaço entre um parágrafo e outro, e entre uma linha e outra, né? Aqui também. E aí, aqui ele já começa a aumentar não só entre parágrafo, mas entre linhas também, né? Ó, aqui a gente tem mais espaço entre os parágrafos, aqui a gente tem mais espaço entre as linhas. E assim por diante. Vamos deixar padrão. Depois, alguns efeitos visuais também, se você estiver aplicando em algum objeto, alguma coisa, ele tem padrões. E definir como padrão tudo que você escolher aqui, e você definir como padrão, sempre que você for utilizar o Word, ele vai utilizar esse padrão que você tiver escolhido. Por fim, aqui em Design a gente tem a inserir marca d'água, né? Então, isso é bastante bacana, por exemplo,
você está no seu trabalho aí na versão rascunho ainda, então você vai mandar para alguém e você não quer correr o risco que essa pessoa utilize a versão rascunho como versão final. Então você pode utilizar a sua marca d'água ou até mesmo personalizar, e se você quiser colocar a marca da sua empresa, você seleciona uma imagem e tal, enfim. Aqui a gente coloca a marca d'água na página. Vamos tirar essa marca d'água aqui. Aqui a gente define a cor da nossa página que está sendo trabalhada. E aí o importante aqui é o seguinte, essa cor, se a gente for pensar em impressão, ela não vai ser impressa. Então o Word entende que é a cor da folha que você vai utilizar. Então veja bem, se a gente vier em arquivo imprimir, né, ó, mesmo com aquela cor aplicada, ele não vai imprimir nada de cor de fundo, só vai imprimir o texto. Então isso aqui não vale se você quiser imprimir uma folha colorida, por exemplo, tá? E depois, por último, borda de página. Então a gente consegue colocar uma caixa em volta da nossa página, ó, de forma bem tranquila. Você viu que sem trabalho nenhum a gente fez isso. Ou até mesmo algumas bordas mais estilizadas, se você quiser alguma artezinha aqui, ó. Por exemplo, poxa, gostei dessa daqui. Ele aplica, ó, e aí faz uma bordinha para você já personalizada. Então, bem simples, bem fácil de trabalhar isso aqui também. Em seguida, a gente tem a opção Layout da página. E aí essa é bastante interessante, porque ela vai alterar o comportamento aí, principalmente de impressão da página toda. Como a gente já viu uma boa parte na primeira parte da nossa aula, né? Aqui em Arquivo, em Imprimir, a gente tem algumas opções. Mas a gente tem aqui margens, né? Principal, a gente consegue alterar nossas margens estreita, né? Ó. Então vamos dar uma olhada na página inteira, né? Ó, para a gente ver como que isso interfere no nosso texto. Ó. Então, vamos lá, layout da página, margem, o normal é esse aqui é o padrão, tá? Então, ó, margem estreita, margem moderada, né? Ou margem larga, se a gente quiser. Aí, ó, ficou tão larga que o texto precisou ir para a próxima página. Então, perceba que ele respeita ao máximo aí as margens da nossa folha, ou até espelhada. Então, vamos deixar normal. Orientação, se a gente está trabalhando com o famoso de pé ou deitado, né? Então, o retrato ou paisagem, ele já faz aqui também, ó, bem bacana. O tamanho da folha que a gente está trabalhando, só que precisa ser compatível com a folha que você vai imprimir. E aí, colunas. Colunas é interessante porque você pode aplicar coluna na página toda, ou simplesmente num parágrafo ou num trecho. Então a gente vai selecionar o trecho que a gente quer dividir entre colunas, por exemplo, e aplicar aqui duas colunas. E aí ele divide essa parte que a gente selecionou, né? Então é bem legal se você precisar dividir aí, ó, é bem tranquilo de fazer isso. Só selecionar o texto e selecionar quantas colunas você quer dividir. Depois a gente tem a parte de quebras, né? Então a principal que a gente conhece aí é a quebra de página, a gente já viu como é que funciona, porque a gente tem aqui essa mesma opção na guia inserir, né? E a gente pode fazer também, por exemplo, quebra de coluna, né? Quebra automática de texto, ou ir para a próxima página, quebra de seção, enfim. Então as principais estão aqui. Depois a gente consegue fazer, se precisar, uma numeração de linhas, né, seja da página toda, seja de um trecho dela. Então, por exemplo, aqui clicando, tem numeração contínua, então ele vem a partir do momento que ele consegue contar e vai até o fim do documento, ou reiniciar cada página, ou só no parágrafo atual, enfim, para contar parágrafo. Então, se você precisar de uma numeração, você consegue fazer aqui. E depois, hifenização. Então, a hifenização, ele está explicando ali. Então, ó, quando uma palavra fica sem espaço, o Word normalmente move para a próxima linha. Quando você ativa a hifenização, o Word quebra a palavra, né? Então, ele até dá o exemplo de livro e revista, que normalmente eles usam a hifenização, né, junto do justificado para ter um espaçamento mais harmonioso, né? Então, é assim que funciona. Se você quiser que ao invés da palavra, quando ela quebra no meio, ela ir para a próxima linha, você quiser que ele quebre a palavra,
você vai falar para ele aqui, olha, eu quero que você efenize aí para nós, né? Eu coloquei aqui automático, ó, e ele já efenizou algumas palavras, ó. Temos uma aqui, outra aqui, né? Outra aqui. Então você pode utilizar essa opção. E aí só dá uma olhada aqui em como ele altera aí o comportamento do texto, né? Ó. Ao invés de ficar muito espaçado em algumas linhas, ele prefere quebrar a palavra e deixar o espaço igual sempre, tá? Depois a gente tem uma outra parte de parágrafo que vai falar de recuo e espaçamento. Então, o recuo, se você viu aí a segunda parte da nossa aula, que fala aqui da página inicial, né? Ó, a gente tem aqui recuo, né? Então, o que ele vai fazer é justamente alterar o recuo aqui, ó, como ele já está fazendo aqui. Então, a gente vai aumentando, ele vai alterando conforme a nossa necessidade. E depois a gente tem o espaçamento aqui, como a gente está falando de parágrafo, antes e depois do parágrafo, né? Então aqui a gente pode alterar o espaço que vem antes do parágrafo ou depois. Por padrão, o depois sempre vai vir com 8 pontos. Mas a gente pode aumentar se a gente quiser, se for o caso, se for da necessidade. Opa, ficou bastante agora, hein? Beleza. Depois a gente tem uma caixinha aqui de organizar. Essa caixinha, ela funciona para objetos. Então, como que funciona isso? Para exemplificar, a gente vai ter aqui uma bola azul e um quadrado vermelho, né? Vamos colocar um vermelho, né? Um laranja, pronto. Então, veja bem, a gente tem aqui, ó, a bola azul está atrás, né, do quadrado laranja. Então, o que a gente pode fazer aqui, no caso, é usar o avançar, se a gente quiser que a bola venha para frente do quadrado, como ele vê aqui, ou recuar, tá? Então, isso serve para a gente definir aí a ordem que os objetos são empilhados. E também, a gente tem aqui as opções de posição, se a gente quiser já definir o objeto numa posição fixa da nossa página, né, ó, no meio da página, assim, enfim, vai da sua necessidade. E a sua quebra automática de texto. Então, como é que isso funciona? No caso aqui, a nossa bola está em cima do texto e o texto não se altera, né, conforme a gente move ela. Mas, de repente, eu quero que o texto não fique atrás da bola, que ele fique, por exemplo, alinhado aqui. Então, a gente tem diversas configurações que a gente pode fazer que o texto se comporta e vai se ajustando, né, ali conforme o nosso desenho. Então aqui é uma forma aqui, né, ó, como a gente já definiu a propriedade, o texto vai acompanhando e vai se ajustando para não atropelar a nossa forma. Por fim, a gente tem o alinhar, né? Podemos alinhar usando referência o quê? Ou a página, ou a margem, ou o objeto selecionado, se a gente tiver mais de um objeto selecionado. E aí a gente pode alinhar a esquerda da página, centralizada, a direita, enfim. Aqui o alinhamento, usando essa referência aqui, a gente faz de qualquer forma. Por exemplo, centralizado aqui, ele centraliza e beleza. Por último, nessa guia layout da página, a gente tem o botão girar. Ele faz o giro dessa forma, ou mesmo inverte ela se a gente precisar espelhar esse objeto. E aí, terminando a nossa guia layout da página, a gente encerra essa penúltima parte da aula de Word 2013. Nessa última parte a gente vai ver as 4 últimas guias. Espero que você tenha gostado até aqui. Muito obrigado e até a próxima aula.